Perguntei a Deus do céu, mas que tamanha judiação. Pessoal, tô aqui ó, na entrada aqui, ó, do museu do cangaço. Agora a gente vai fazer um tour aqui dentro aqui. Vai ter uma menina que vai explicar toda a história do Lampião aí pra vocês. Pessoal, isso aqui é difícil a gente conseguir estar vindo aqui num lugar desse. Então, dá muito joinha nesse vídeo aí, ó. Já compartilha. E como diz o Tiringa, que é daqui, a gente vai lá também. Eu já fui lá, pessoal, já conferiu o short aí. E a gente ainda vai lá fazer um vídeo lá ainda. Então, pessoal, ó, dá muito like aí e vamos tentar gravar o máximo para vocês verem como que foi a história do cangaço, do cangaceiro mais temido da história, Lampião e Maria Bonita. Então, bora entrar pro museu para vocês conferir tudo. A roupa que tem aqui é original mesmo do cangaceiro. Então é uma coisa muito bacana e histórica. Eu vou registrar para vocês. Boa tarde, meu nome é Ana Raquel. Sou guia turística aqui no Museu do Cangaço e vou contar um pouquinho da história do Lampião para você. É isso aí, bora. Lampião, a origem, é praticamente a história que a gente conta de Virgulino Ferreira, ou vulgo Lampião. Lampião ou Virgulino, que nasceu em uma família de 8 irmãos, 9 com ele. Ele é filho de seu José Ferreira e Dona Maria de Lopes. Bom, Virgulino nasceu entre os dias 6 e 7 de julho de 1897. Ele nasceu na casa de sua avó, Dona Jacosa, que é sua avó por parte materna, ou seja, ela é mãe de Dona Maria de Lopes. E aí essa casa fica localizada no sítio Passagem das Pedras, essa casa aqui. Ela foi reconstruída em 2001 e hoje em dia ela é um museu. Então, se você se interessar, tá, para depois fazer uma visitação, lá hoje em dia é um museu, mas foi lá onde Lampião nasceu, tá? O sítio Passagem das Pedras fica no primeiro distrito aqui de Serra Talhada. Bom, continuando, aqui por outro lado a gente tem Zé Saturnino, que foi o primeiro inimigo de Lampião. Zé Saturnino, que é filho de Dona Alexandrinha e Saturnino Alves de Barro. A Alexandrinha é madrinha de Antônio, que é um dos irmãos de Virgulino. Então, uma família era compadre da outra, ok? E aí, continuando o desenvolver da história, eles foram crescendo e foi havendo uma rixa entre os dois. E aí a gente tem a história do chocalho, que a família Ferreira virou uma família almocreves, e aí elas levavam coisas de um lado para o outro, vendiam. E aí Virgulino comprou um chocalho que ele colocou na sua jumentinha e ficou andando por ali com o chocalho, que era muito bonito, inclusive. E aí foi surpreendido por Zé Saturnino perguntando onde é que ele tinha roubado o chocalho. E aí, obviamente, Virgulino se sentiu ofendido. Poxa, eu comprei esse chocalho, eu não roubei. E ele começou a insistir, dizendo que Virgulino era ladrão, que não era verdade, porque ele tinha comprado esse chocalho. Então, assim, eles começaram a brigar, a rixa entre os dois, e daí começou a briga. Mas aí a briga que mais iniciou realmente essa rixa entre eles foi a briga em 1916, que foi a primeira emboscada. O que ocorreu? Antônio, Virgulino e Livino estavam passando pela casa que estava sendo construída de Zé Saturnino e começaram a tirar onda da casa, começaram a soltar algumas brincadeirinhas. E aí os pedreiros levaram essa história para Zé Saturnino. Uai, o que está acontecendo? Ó, aconteceu isso, ó. E aí foi onde ele decidiu que ia dar um basta. Entrou na mata, foi entre essas duas pedras, que é uma em cima da outra, que é um fenômeno na natureza. Chegou lá, armado, e ficou só no coito, né, só esperando. E aí quando passou Antônio, Virgulino e Livino, ele acerta o tiro, e o tiro acerta quem? Em Antônio, que é afilhado da sua mãe, Dona Alexandrinha. E aí depois desse confronto eles vão, né, pro juiz, e no juiz é feito um acordo que a família Ferreira vai para Nazaré e nunca mais volta para Vila Bela, e Zé Saturnino continua em Vila Bela e nunca vai em Nazaré. Então cada um no seu lugar. E assim era para ter sido feito. Mas aí, pouco tempo depois, Dona Maria de Lopes, depois de ver tudo que ela tinha, né, praticamente se destruindo, porque a casa dela foi vendida por uma mixaria, né, o terreno tiveram que vender quanto mais rápido possível, então venderam muito barato, nem receberam todo o dinheiro, então estava havendo muita coisa, né. O pessoal fala que ela morreu de desgosto, mas hoje em dia é o que a gente chamaria de depressão, né. E aí, Dona Maria de Lopes foi morrer.
que Zé Saturnino vai lá. Resumindo, Dona Maria de Lopes é essa? É mãe de Virgulino. E esse aqui? E esse daqui é Zé Saturnino, o primeiro inimigo de Lampião. O primeiro inimigo de Lampião é esse aqui, pessoal, ó. E aí Zé Saturnino decide ir lá em Nazaré causar confusão novamente. Vai lá e seu José Ferreira, para evitar questões novamente, vai para Alagoas. Chegando em Alagoas, em Alagoas, Zé Saturnino não teve o que fazer e mandou uma carta para a volante de Alagoas, para o José Lucena, que era o comandante da época, e ao chegar lá, né, não encontra Virgulino e pergunta a seu Zé Ferreira, cadê os seus filhos, aqueles bandidos? E aí ele debate com ele um pouco e diz que os seus filhos não eram bandidos. E aí é quando Zé Lucena mata seu José Ferreira. 3 dias depois, Virgulino e os irmãos entram... Só interrompendo, José Lucena tem José aqui? Lucena não tem. Ah, sim, esse aqui é o José Ferreira. Não, esse aqui é Zé Saturnino. Zé Saturnino. Zé Ferreira, Dona Maria de Lopes. Esse que foi a vítima. Sim. Ah, sim, pode prosseguir. Pronto. Aí depois que ocorreu tudo isso, Virgulino entrou em consenso com os irmãos e entrou no cangaço. E o cangaço, para quem não sabe, é um movimento contra o coronelismo. O que é o coronelismo? O coronelismo é os grandes coronéis da época que, os sertanejos tinham simplesmente abaixar a cabeça, os pobres tinham que obedecer. Meio que eram pessoas que gostavam de dominar, onde a justiça falhava com eles, que foi o que aconteceu com a família Ferreira, que não precisava ter saído daqui de Vila Bela só por causa de uma briga. E aí esse acordo foi feito, muita gente diz, porque a família de Zé Saturnino tinha um porte financeiro. Então praticamente é todo esse o resumo. Se você quiser saber um pouquinho mais, a gente vai em outros locais para você olhar, tá bom? Sim. Mas aqui a história é essa. Aí eu quero conhecer o museu para mostrar pro pessoal. Pronto, a gente vai conhecer agora. Aí vamos mostrar o museu, pessoal. Ela tá guiando a gente aí, só para vocês conhecerem um pouco do museu. Pronto, aqui algo importante, tá? Que você não olhou, são esses baús que pertenceram à família Ferreira. Eles foram encontrados na Mata Grande em Alagoas, tá? Mas pertenceram à Era o família baú Ferreira. deles, original. O original. Isso mesmo. E pessoal, o produto original é o baú original da família Ferreira, não é isso? Isso mesmo. Bom, aqui a gente tem sociedade encorada, que são roupas que vaqueiros hoje em dia usam, com roupas, chapéus, cabaços também que os cangaceiros usavam. Aqui a gente tem tudo que um vaqueiro usa. Inclusive pessoas da zona rural, é muito comum você encontrar elas armadas, com punhais e tudo mais. E essa roupa aqui é original mesmo do Lampião? Não pertenceu a Lampião, tá? Pertenceu a quem? Foi doada. Ah, sim, doação. É. É só a roupa que o pessoal usava antigamente. A gente só pede pra que não toque nos objetos, tá bom? Ah, sim. Vamos pra cá? Gente de Lampião. Aqui a gente tem um punhal do Zabelê, ou Isaías Vieiras dos Santos, que é o cangaceiro Zabelê, que é o punhal que pertenceu a ele. Zabelê também foi muito importante, inclusive lá na frente tem uma estátua dele. Gente de Lampião, aqui a gente tem várias fotos, mas a maioria das fotos que foram tiradas por Benjamin Abraão. Você sabe quem foi? Benjamin Abraão foi um libanês que veio aqui para o Brasil, fugiu do seu país, né? Porque houve muitas guerras no seu país, veio aqui para o Brasil, teve que aprender o português e virou, meio que secretário de Padre Cícero. E aí, como o Lampião era devoto a Padre Cícero, ele meio que conheceu ele, se interessou e pediu para que ele tirasse fotos do cangaço, porque descobriu que ele era também fotógrafo. E aí ele passou 6 meses colhendo material, tirando foto, fazendo vídeo. E aí depois que ele saiu, ele foi morto, infelizmente. Foi encontrado morto, a facadas, mais de 20 facadas ele morreu. E aí, o filme e as fotos, a maioria das fotos que a gente tem, a gente só tem porque a população começou a tirar cópias das fotos que ele tinha. Inclusive esse é ele, tá? A gente tem uma foto ali. Esse aqui é o Lampião. Maria Bonita? Sim. E Benjamin Abraão. Benjamin Abraão. Lampião, Maria Bonita e Benjamin Abraão, pessoal. Isso. A próxima foto é Maria Bonita com o Lampião, é isso? E seu cachorro, é isso? Isso mesmo. Aqui é o Lampião armado. Só vou registrar aqui. O Lampião, É essa a foto. coleção de Benjamin Abraão. E aí o filme, a gente não tem o filme porque
Depois que ele morreu, todo esse material foi para a mão do coronel e numa noite de São João ele tocou fogo. Só dar uma... O que representa esse quadro aqui? Esse quadro está contando cada imagem. Cada imagem tem um número, uma numeração que aí define. Por exemplo, a primeira... Começa do 1, vai até o 20 mais ou menos, 19. Vai até o 18. 18 a 19, por aí. Bom, pessoal, pera aí, só mostrar uma por uma. Segunda imagem. Bom, aqui a gente tem a medicina do cangaço, mas eu não gosto de falar que é medicina do cangaço, sim a medicina do povo nordestino. Porque quem nunca tomou um banho com uma bucha vegetal, né? Claro. Aqui a gente tem diversas plantas e aqui a gente tem o que cada uma faz, tá? Aqui é o local onde as vovós amam, olham pra isso daqui. Bom, é medicina do cangaço porque os cangaceiros precisavam utilizar o que era da terra para poder tomar como remédios, para poder aliviar dor de cabeça. Eles não podiam estar entrando nas grandes civilizações para poder comprar, como a gente compra um remédio. Então eles tinham que se virar nos 30, né, como o pessoal fala. Aqui já são armas da época, né? Não são armas que pertenceram aos cangaceiros, mas são armas verdadeiras que foram doadas e são armas da época. Uma réplica, claro. Aqui temos alguns dos punhais que são utilizados, né? Uma réplica praticamente deles que utilizavam desses punhais para poder matar. Como muita gente fala que eles enfiavam o punhal aqui já para acertar todos os órgãos, como coração e pulmão, e já saía do outro lado. Por isso que esses punhais são enormes, né? Bom, vamos por aqui? Aqui a gente tem bornais, né? Aqui são réplicas, todos esses são réplicas. E esse daqui, que é o quinto, né? Que é os que tá escrito Sila, foi feito pela avó, pela neta no caso, né? A neta de Sila, que aí aprendeu com a mãe, que aprendeu com a avó a fazer bordados nos bornais. Aqui são armas e punhais que pertenceram a algumas pessoas e que aí foram sendo doadas. Pessoas que tiveram acesso a essas armas. E utensílios domésticos da época de Lampião são mais coisas que tinham na casa de pessoas. Algumas coisas tinham na casa de todo mundo, já outras nem tanto, como esse rádio, que ele é de 1967, por aí. Então ele é um pouco mais recente, já não é tanto da época de Lampião, mas tem em casa de pessoas que tem um porte financeiro um pouquinho melhor. Aqui é praticamente que tem em toda casa, como Lampião, um poste para o pessoal utilizar para beber água. Inclusive, uma atenção aqui nessa garrafa, que essa garrafa pertenceu ao coiteiro João Cassiano, que praticamente ela foi usada por Lampião. Então, se você quiser saber, o que é que tem aqui que pertenceu a Lampião, temos os baús, temos essa garrafa e também temos... Então, a garrafa pertenceu... Não, pertenceu a um coiteiro que foi utilizada por Lampião, entendeu? Ah, sim. Era do coiteiro e aí Lampião frequentava a casa dele e provavelmente... Então, a garrafa da época. É, garrafa da época também. E aí aqui a gente tem de tudo um pouco. Pilão pequeno, pilão grande, xícaras, cuia também, né, que são feitas depois que a cabaça quebra. Passar da época que eram utilizados pelas mulheres. Esse aqui eu lembro. Isso aqui é da minha época também. Isso aqui, pessoal, pra quem não sabe, a gente botava brasa e sacudia ele assim pra passar a roupa. Não existia energia. E aí, personagens de destaque da época do Lampião, a gente vai passar bem rápido, tá? Só pra dar uma olhada, não vou entrar tanto nos assuntos.
Esse daqui, da primeira imagem, ele foi quem zelou o corpo de seu José Ferreira, que foi o pai de Lampião. Ele sepultou o corpo de seu José Ferreira. E aí, esse daqui é o marido de Maria Bonita, que é José de Neném, tá? Maria Bonita, quando foi morar mais Lampião, ela era casada com ele. José de Neném era um percateiro, e aí Maria Bonita largou tudo, largou ele pra morar com o Lampião. Aqui é um pouco das falâncias, né, da época, jornais, que falavam um pouco sobre Lampião e de pessoas que contavam histórias. Aqui tem imagens de pessoas contando o que aconteceu com elas, quando conheceu o Lampião. Aqui a gente tem todo o mapa por onde Lampião percorreu. Aqui mais falâncias sobre ele, da época também. Aqui Benjamin Abraão, tá? O fotógrafo. O cangaceiro de Araracacima. Do lado, a recompensa, né, que foi dada para quem conseguisse pegar Lampião. Vulgo Lampião, ou Virgulino Ferreira. Aqui é mais um quadro explicando cada coisa que eu estou explicando agora, que a gente está fazendo um breve resumo. Mais pra cima a gente tem Expedita, a filha, né, de Lampião e Maria Bonita. Temos também aqui, isso mesmo. Essa é a cangaceira Inacinha, tá? Aqui embaixo é Maria Bonita com meio que seu secretário, que era o cangaceiro Sabonete, que ela chama meio que um secretário pessoal, que era só ele que Lampião confiava que cuidasse de Maria Bonita. Aqui a gente tem Expedita com a sua filha, com a Nildama Williams e com um cangaceiro, tá? Um cangaceiro da época, que era o cangaceiro Cardeiro. Aqui o governador de Pernambuco, Agamenon Magalhães, e o presidente da República, Getúlio Vargas. Aqui a gente tem alguns coronéis da época, né? Que meio que perseguiram o Lampião. E também tem um quadro falando sobre Dona Especiosa, que era uma das costureiras de Lampião, que foi sua amiga de infância e que depois não teve mais tanto esse convívio com o Lampião, mas no plebiscito que houve aqui, ela foi votada. Aqui também, eu diria que são mais utensílios domésticos da época, como parafusadeira manual, como arapuca, arataca, forminhas de queijo, saquinho tem muito em casa de farinha, muitas coisas tem aqui, como balanço também. Então é mais coisas da época também. Aqui a gente já chega no fim do cangaço, mas vamos passar essa parte e vamos chegar na religião do cangaço. Por que ela é importante? Porque Lampião era devoto a Padre Cícero, então por isso que é importante essa parte. Então dava uma perna doendo, botava uma perninha e fazia uma oração. E Lampião também era católico, então havia toda essa crença dele. Muita gente diz que ele era muito ruim, mas ele também era católico, era do Padre Era Cícero. devoto. Ele era devoto, isso mesmo. Já que, bom, o fim do cangaço. No dia 28 de julho de 1938, Bom Lampião e Maria Bonita e mais 11 cangaceiros vieram a falecer, né, onde houve o assassinato na Grota de Angico, nesse local aqui. A Grota de onde? A Grota de Angico. E aqui, Isso é em Sergipe. É, em Sergipe. E aqui tem um pouco mais sobre os coronéis da época, né? Aqui você pode ver também que aqui era a volante, que elas imitavam um pouco da roupa, né, dos cangaceiros. Com chapéus, meio que os cangaceiros se vestiam também dessa forma. E a foto que é mais conhecida, que é das cabeças sendo expostas em praça pública em Piranhas, né? O que acontece? Esse ato... Essa aqui são a foto real, mesmo das cabeças mesmo? Isso. Então aí o pessoal já estava tudo morto. Sim, já tinham sido decapitados. O que acontece? A arte de decapitar era um ato praticado pelos cangaceiros, ou seja, um irmão de Lampião morreu, Livino, e a cabeça foi cortada. A volante encontrava o corpo, mas não encontrava a cabeça. A gente não sabe exatamente por que eles faziam isso. Pelo menos eu não tenho essa resposta. Mas assim, essas cabeças, você chuta que elas passaram quantos anos sendo expostas? Eu não faço a mínima ideia. Foram anos. Chute baixo, mas chute consciente, vai. Uns Pode 5 chutar. anos. Passaram 31 anos. 31 anos sendo Então aqui, expostos. essa imagem aqui já é pra quem tem estômago, né? Que aí a primeira é a de Lampião. A primeira e a segunda também é de Lampião. A terceira é de Maria Bonita e a quarta é de Purisco, tá?
Então essas fotos já são das cabeças há muito tempo, né? Estão sendo expostas. E aí depois de 31 anos, imagina para a Expedita, né? Que cresceu, praticamente teve um pedaço da sua vida adulta, vendo os seus pais serem boicotados, né? Em praça pública, xingamentos. Porque os pais dela morreram quando ela tinha 5 anos. Então ela cresceu assim. E aí praticamente é esse o resumo do cangaço, bem rápido pra você, tá? É isso aí. Muito obrigado, viu? De nada. Pessoal, teve a tua aí que mostrou pra vocês aí, tudo resumido, a história do Lampião, Maria Bonita. Eu vou dar uma mostrada pra vocês aqui, um pouco da arma do cangaço da época. Não quer dizer que seja a arma do Lampião, é da época. Beleza? Vamos mostrar aí pra vocês. Pessoal, tem uma pistola aqui muito interessante, pequenininha. Aqui tem a descrição dela. Realmente eu não sei que tipo de arma seria, mas é da época do cangaço. Aqui tá o punhal, a arma do cangaço, e tá as espingardas aí que eles usavam na época do cangaço. Tem esse aqui, é uma sanfona. O seu nome eu acho que é uma sanfona. Não tem o nome, mas eu sei que é uma sanfona o nome disso. Tem a tesoura. Tesoura encontrada num acampamento de cangaceiros no sertão da Bahia. Ao que tudo indica, pertencia a algum cangaceiro. Vou deixar a imagem para vocês. São as colheres da época do cangaço, colheres, talheres, né? Garfos e facas. E tudo muito bonito, muito bem trabalhado. Eu queria uma dessa. Aqui são as telhas da época, né? Que tinha na época do cangaço. Aqui são as balas usadas na época do cangaço, que o Lampião usava. Aqui tem mais bala. E aqui tem um pouco do registro aqui, de cada material desse encontrado. E aqui, esse tijolo, pessoal, ele é um tijolo que o pessoal na época do cangaço, ele fazia casa com esse tipo de tijolo. Pra quem já morou no interior, sabe como fazer esse tipo de tijolo. Muita gente chama de adobo. Escultura de ferro representa o enterro de Lampião, obra de Ronaldo Aureliano. Eu esqueci, eu toquei, não pode tocar nas coisas não, que são coisas históricas. E aqui, pessoal, quem quiser pausar o vídeo para conseguir ler um pouquinho sobre essa história, que tem contando tudo, dá uma pausa e vai lendo. Mulheres do Cangaço. Quem quiser dar uma lidinha aí, pessoal, ó, eu tenho que ser breve porque vai fechar o museu. Praticamente só tem eu aqui dentro. E aqui as fotos representativas e ilustrativas, né? Da época do cangaço. Ó, o Lampião, a Maria Bonita. Já a outra eu não me lembro, mas quem está assistindo o vídeo aí sabe, a menina já explicou sobre essa imagem.